Hoje nós vamos falar sobre processos, conceitos e fundamentos. Processo é uma palavra de origem latina que significa o quê? A maneira pela qual se faz alguma coisa. Ou seja, é o encadeamento de um conjunto de atividades utilizando diversos recursos para atingir um determinado objetivo, conforme nós vamos ver agora nesse conceito a seguir. A maneira como os componentes de um sistema se relacionam para criar uma sequência de operações ou procedimentos que produzem resultados esperados. Como nós pudemos ver nesse conceito, o que é fundamentalmente um processo? É um conjunto de partes, elementos ou ações que são conduzidas, são harmonizadas para atingir um objetivo comum. Essa é a essência de processo. Você deve perceber que para nós compreendermos bem o que vem a ser um processo, nós temos que visualizar um conjunto de atividades que passa através de vários departamentos ou seções de atividades. Vamos ver agora como é que funcionaria um processo de compra. Imagine o departamento A necessitar de um determinado material. Ele solicita isso à unidade de compras ou à gerência de materiais, que vai recomendar a alguém fazer a seleção dos fornecedores, a escolha dos fornecedores e quem tem as melhores condições para atendimento. Com isso, é feita a encomenda, o pessoal do financeiro é avisado, recebe-se o material, por vezes paga-se à vista ou com um determinado prazo, e a unidade usuária, aquela unidade que solicitou esse serviço, acaba recebendo esse material. Assim nós pudemos compreender um pouquinho como é que funciona, por exemplo, um processo de compra dentro de uma organização, que é uma coisa bastante corriqueira. Notem que compreender bem que uma empresa pode ser gerenciada, analisada, baseada principalmente em processos, é muito importante para o aumento do desempenho e das funcionalidades dela. Então, nós temos que compreender o seguinte: primeiro, o processo atravessa diversos departamentos, unidades e tem como finalidade principal atingir um objetivo ou um resultado previamente esperado. Mapeamento e análise de processos. Para que nós possamos proceder um mapeamento e análise de processos, é interessante que a gente faça uma avaliação ou uma visualização total do que compõe um processo e como é que ele está devidamente estruturado. Vamos ver agora as categorias de processos que nós podemos identificar. Primeiro, processos fundamentais. Processos fundamentais são todos os processos que atendem objetivamente à atividade fim da organização, ou seja, aquela atividade que está diretamente relacionada ao negócio daquela organização. Existem também os processos de apoio administrativo. E o que vem a ser esses processos de apoio administrativo? São todos aqueles processos que dão suporte a que a organização funcione, ou seja, são todas as atividades de apoio que dão suporte para atingimento dos projetos essenciais ou fundamentais dessa organização. Gestão por processos. Nós vamos verificar agora como é que a gente desenvolve todo um mecanismo, de gestão por processo. E muitas organizações estão utilizando a gestão por processo separada daquela visão tradicional que havia anteriormente, que era a visão compartimentada, ou seja, departamentalizada. Vamos trabalhar sobre processos e não mais sobre cada departamento. O que isso proporciona à empresa? Uma capacidade de sempre estar focada no seu objetivo final, sempre estar focada em obter os melhores resultados e, portanto, deixa de ter aquelas pequenas rusgas ou aqueles pequenos impedimentos que acontecem quando tudo fica departamentalizado, ou seja, começa a haver uma guerra entre departamentos, onde um quer ser mais importante que o outro. Note que hoje em dia, pela capacidade ou pelas condições competitivas do mercado, é muito importante que a gente identifique o seguinte: qual negócio eu tenho que fazer, qual o volume de concorrência que eu tenho que ter para que eu esteja sempre competitivo nesse mercado. Ser competitivo significa perpetuar a empresa, estar focado em que essa empresa continue obtendo resultados importantes. Foco na necessidade do cliente final. É importante que as organizações sempre tenham foco no que o cliente final deseja, ou seja, eu vou adaptar os meus processos, meus produtos, meus serviços para atingir esta necessidade. Por quê? Cliente satisfeito volta a comprar e mantém a empresa sempre permanente e competitiva. Trabalho e resultado.
nós vamos verificar o seguinte: todos os processos devem focar as atividades, as ações, ou seja, os trabalhos que devem ser desenvolvidos e os resultados que devem ser atingidos, né? E dentro da gestão, né, por processos, nós vamos identificar também a questão de simplicidade e agilidade. E o que vem a ser isso? Todos os processos devem ser simples. Por quê? Porque proporciona a todos que atuam e agem dentro desse processo terem a total compreensão dele. E deve ser ágil, ou seja, permita que ele tenha velocidade. Desta forma, nós conseguiremos sempre, de forma simples e ágil, atingir mais facilmente os objetivos propostos. Vamos observar agora quais são as estruturas organizacionais mais utilizadas pelas empresas de uma forma geral. Nós vamos encontrar as estruturas tradicionais ou piramidais. O que vem a ser isso? São aquelas estruturas mais utilizadas pela grande maioria das empresas, onde você vai perceber um deslocamento, né, da parte superior para a parte inferior, onde apresenta a hierarquia. E cada nível desse, que você pode estar percebendo agora nesta imagem, você vai ver que cada nível representa um nível hierárquico. E o que significa isso? Você vai poder visualizar que em cada nível tem uma questão de poder, uma questão de autoridade, uma questão de subordinação. E nós vamos entender o seguinte, que a grande maioria mesmo das empresas, quando você constitui uma empresa, ela começa exatamente dessa forma. É o criador da empresa ou empreendedor que vai ter alguns seguidores, algumas pessoas que vão auxiliá-lo no seu desempenho tradicional. Você vai reparar que todas as empresas sempre começam nesse processo. Elas sempre começam a ser geridas dessa forma. Porém, quando essas empresas crescem muito, esses níveis hierárquicos ficam muito grandes e aí você começa a ter uma série de entraves. Por exemplo, como é que a cúpula da organização se comunica com o pessoal da operação? Imagine uma grande multinacional. De repente eu teria 60, 70 níveis. Como é que eu faço essa comunicação? Veja que eu vou ter muita perda e a empresa vai ficar muito lenta, ou seja, eu posso ter uma série de problemas nesse tipo de deslocamento. Porém, ela é muito aplicável a organizações como indústrias, por exemplo, que tenham que seguir trâmites mais rígidos, trâmites mais, um sequenciamento mais estável. Por outro lado, em organizações mais dinâmicas, o recomendado são outras formas de estrutura, conforme nós vamos ver a seguir. Estrutura matricial. O que é uma estrutura matricial? A estrutura matricial ela combina, na verdade, dois tipos de atividades. Você pode ver nessa representação gráfica agora que eu vou combinar, por exemplo, as atividades fim com as atividades de suporte. Então eu posso comparar mais ou menos o seguinte: imagine uma pequena rede de farmácias onde eu tenho uma central de abastecimentos e uma diretoria central. Essa diretoria central, nessa pequena rede de farmácias, o que ela vai fazer? Ela vai coordenar toda a parte financeira, toda a parte de materiais e eu vou encontrar em cada loja ou em cada farmácia a seguinte estrutura. Lá na farmácia vai ter o gerente, alguém responsável pela área financeira, alguém responsável por compras e outras atividades. Veja só o que acontece. Um determinado funcionário da área, que cuida da área do caixa, por exemplo, ele vai se subordinar tanto ao gerente da loja quanto ao diretor financeiro diretamente. O que isso proporciona? Muito maior velocidade. Ou seja, quando se está tratando do dinheiro da corporação como um todo, aquele funcionário naquele momento se reporta diretamente ao diretor financeiro e consegue obter resultados mais efetivos. Por outro lado, quando falta mercadoria ou está para fazer uma reposição de estoque na loja, na farmácia, o que eu vou acabar encontrando? Essa pessoa que é o responsável na loja se comunicar diretamente àquele que vai lhe dar o suprimento, apenas e informa ao seu gerente. Ou seja, qual é o propósito geral do gerente dessa farmácia? Fazer com que ela se desenvolva, que ela cumpra os seus objetivos. Por outro lado, ele vai ter muito mais velocidade quando os seus funcionários diretos se relacionam diretamente com a matriz e obtêm um retorno mais rápido, mais efetivo das coisas que precisam acontecer em sua loja. Análise de processos. É importante que a gente sempre faça uma análise de processos visando uma melhoria de qualidade. Você está vendo aí o diagrama de Ishikawa, também conhecido por espinha de peixe. Ele significa o seguinte, que você vai verificando que existem processos, onde cada processo tem uma atividade fim e um responsável. Dessa forma, você consegue decompor um processo e fazer uma análise de todos os seus sistemas e mecanismos ao longo do seu desenvolvimento. Ok, pessoal, hoje nós pudemos ver o que significa processo,
qual o seu conceito, qual o seu fundamento, como é que ele se classifica e as suas principais aplicações e utilizações. Vimos também o conceito de reengenharia, né? Que como é que você pode reorganizar ou reestruturar uma empresa por inteiro, alterando todos os seus processos, principalmente aqueles focados no negócio principal da organização. Para você que quer aprimorar os seus estudos sobre esse assunto bastante interessante, eu recomendo a leitura do livro Reengenharia, Revolucionando a Empresa em Função dos Clientes, da Concorrência e das Grandes Mudanças da Gerência, de Michael Hammer e James Champion, da editora Campus. Sucesso e bons estudos!